Olá, pessoal! Tudo bem? Vamos falar de decoração afetiva. Você quer saber mais sobre isso? Eu separei alguns passos para você aplicar aí na sua casa. O conceito de decoração afetiva traz para a gente a valorização das memórias, das histórias que a gente pode contar dentro da nossa casa. E tudo isso aplicado no ambiente trazem novas sensações para o espaço. E a decoração afetiva é exatamente isso. Ou seja, da gente pensar nessas sensações que temos quando a gente chega aí a um certo local, quando a gente chega na nossa casa, quando a gente chega no nosso quarto, por exemplo. E o que esse ambiente transmite pra gente? Sabe quando a gente chega em casa, depois aí de um dia de trabalho cansativo? E aí a casa é o nosso porto seguro, não é mesmo? Imagine se a gente tiver aí nele memórias e itens que vão trazer boas lembranças, momentos bons, coisas que aconteceram e abraçam a gente. Não tem nada melhor que isso, né? Então, nesse estilo de decoração, as sensações, as emoções são ligadas a esses objetos decorativos que fazem a gente lembrar e realmente valorizar todo o ambiente da casa. Assim, a gente tem um papel de pertencimento muito mais valorizado do que a gente tem aí, por exemplo, numa casa muito bonita, muito moderna, às vezes cheia de tendências. Mas quando você entra, é bonita, legal, mas cadê eu, né? Cadê você dentro dessa casa? Cadê o que te representa ali dentro? Então, quando a gente trabalha com a decoração afetiva, esse senso de pertencimento é muito estabelecido. E aí a gente reconhece que ali é o nosso lar. Então, com essa decoração, com essas dicas, com passo a passo que se você seguir, com certeza vai ter esse resultado que é incrível, que muita gente busca hoje em dia. Mas antes de falar de cada um desses itens, eu quero pedir o seu like, que ele é muito importante para mim. E se você é nova aqui no canal, também se inscreve e ativa o sininho para ser avisada sempre que eu postar novos vídeos, tá bom? Bom, mas o que é quando a gente fala em casa afetiva? Nada mais é do que um lar, é uma casa que respeita a história daquele morador, um lar que tem histórias para contar, que respeita a identidade, o jeito de viver que é único. Então, não é nada maçante, não é uma coisa que faz igual para todo mundo, sabe? Essa é uma casa afetiva. Eu, particularmente, quando eu vou criar os meus projetos, fazer um projeto de decoração, eu gosto muito de conversar com os meus clientes. Fazer aí um brief bem detalhado, até entender, já no desenvolvimento dessa casa, a distribuição do layout, sabe, dos espaços, como isso vai ficar no terreno. Já pensar também numa forma onde aquela circulação, aquele formato também tenha muito a ver com a personalidade dos clientes. Não é só na decoração. Então, é muito importante quando a gente tem esse pensamento, porque a casa não fica só um ambiente que a gente tem ali uma construção, sabe? Ela vira um lar, ela faz total sentido para aqueles usuários. Com a decoração afetiva, a gente reforça a individualidade. Cada um tem o seu jeito, cada um tem a sua vivência. Isso é tão importante e por isso eu respeito como cada pessoa vive e coloco isso dentro da casa. Então é um lar que tem a cara de quem mora. E é uma verdade, sabe? É algo que eu acredito. Então é um espaço propício para encontros, para trazer a família, para receber amigos, onde a gente pode ter essa sensação super aplicada na casa. Então é um ambiente onde a gente consegue promover a conexão do morador com a sua história. É uma decoração de, além de deixar o espaço bonito, é também uma decoração afetiva. Tá, Carol, eu já entendi, amei, quero saber mais aí, como que eu faço? Então vamos ao passo a passo e a primeira coisa que a gente precisa olhar para nossa casa e poder entender o que traz felicidade, antes da gente começar de fato os tópicos. Vamos fazer aí uma reflexão que é super importante para a gente compreender as próximas etapas. Analise aí os cômodos da sua casa e observe o que na sua casa te deixa feliz, o que te traz boas sensações hoje no seu lar. Sinta o ambiente, veja o que faz sentido para você, o que não faz. Muitas vezes a gente vai vivendo na nossa correria, né? Nossa dinâmica, e não para observar isso. Se tem alguma coisa que incomoda, alguma coisa que não faz sentido, a gente vai deixando ali, não é mesmo? É importante a gente ter esse momento de reflexão de como
está a sua casa hoje. E isso também deve ser feito por todos os moradores, porque a casa, né, na decoração afetiva, não é de um único morador se você não mora sozinha. Então, é legal que as outras pessoas também possam opinar. É claro que a gente pode ter aí um cantinho de cada um. O quarto, por exemplo, é a área social, todos têm que ter uma memória, tem uma ligação com a decoração. Depois de fazer essa reflexão, aí sim a gente vai no primeiro passo para poder decorar a casa de uma forma bem afetiva. A primeira coisa é determinar qual vai ser a identidade desse ambiente. Ninguém é igual a ninguém. Ninguém tem a mesma história que ninguém. Né? Então, por isso, seus gostos, suas memórias são diferentes e por aí você pode começar a pensar da onde eu vim, né? Da onde eu quero ir, para aonde eu quero chegar. Fazer esses pensamentos, criar essas reflexões e daí você vai conseguir traçar o que você quer colocar de afetivo na decoração. Claro que tudo isso de uma forma muito natural. A gente não está falando aí de um memorial, sabe, de contar história, uma biografia, não é isso. É primeiro você pensar no que você construiu, a sua história, de onde você veio, onde você está, o que você construiu, até que aí você vai pegar os pontos chaves, coisas legais, coisas que trazem boas sensações, bons momentos, para poder aplicar aí na hora da decoração. Depois que você fez isso, o passo 2 é escolher os objetos que representam aí a memória afetiva. Chegou a hora de aplicar aqueles itens que tem muita história, né? Que tem algo por trás, algo além de só decorar. Então corra atrás de itens que tragam sensações e desperte em você memórias boas, memórias de momentos inesquecíveis. E muitas das vezes, quando a gente fala isso, a gente acha que tem que trazer aí algo antigo, né? Ah, tem que trazer aí algo velho para minha casa. Mas, por exemplo, simples, você fez aí uma viagem, foi marcante para a sua vida, de repente para Nova York. Você não precisa necessariamente ter uma foto sua em Nova York, mas pode ter um quadro legal de Nova York com uma moldura legal. Até quando você olhar aquilo ali e vai pensar, nossa, Nova York para mim foi sensacional, aquela viagem marcou e foi tão bom. E quando você olhar para ele, quase vai ter isso. Então, não precisa ser algo velho, não precisa ser algum item que você trouxe da viagem, mas pode ser também algo que você trouxe da sua viagem também. A gente não precisa ter algo velho, a gente pode ter coisas novas que lembre aquele momento. Pode ser um objeto da família, podem ser coleções, podem ser quadros, como eu falei, até fotos. Todos esses elementos e até outros adornos, uma peça diferente que vai colocar ali, às vezes você vai ter uma decoração pronta que você comprou ali numa loja, né, junto, e veio ali no cantinho e pode colocar um item que traz uma memória afetiva. Não é encher a casa de memória, é pontuar aí essa é a diferença. Não é um museu, uma exposição. É cada cantinho vai ter uma memória, cada instante que te lembra de algo bom já vivido. O terceiro passo mas antes, eu preciso te informar que eu estou lançando o meu curso sobre decoração, que é o Home Decor. Com esse curso, você conseguirá tranquilamente seguir um método fácil para decorar sua casa, independente de ser casa ou apartamento, próprio ou alugado. Com esse conhecimento, você terá liberdade para adequar o que mais lhe agrada e dentro das suas possibilidades. Sendo assim, se você tem interesse, eu vou deixar na descrição do vídeo o link para você acessar e conhecer melhor. Combinado? Bom, mas agora indo lá para o terceiro passo, né, que é definir o espaço. Agora que você já sabe quais são os objetos, onde eu vou aplicar, né, se você deve estar se perguntando. Como eu falei, tudo é único no ambiente. Não precisa ser só na sala, no quarto, enfim. Você vai encontrar esses objetos, ou seja, onde faz sentido e vai combinar com a sua decoração, onde vai ser visível. Também não adianta a gente ter esse objeto que vai ficar escondido, não é mesmo? Então procure pontuar e sentir a sua casa, sabe? Ninguém vai poder fazer isso por você da melhor forma do que você mesmo sinalizando. Ah, eu adoraria entrar em casa, ter aquele momento, aquela foto que me traz uma boa lembrança, uma sensação, enfim. Uma boa opção é colocar ali perto da entrada e sentir. Nossa, como é gostoso chegar em casa e ter isso ou ver isso.
Gente, isso é bom para todo mundo, sabe? É comprovado. A gente ter fotos da família, seja você pai, mãe, vó, avô, seja criança, todo mundo tem um sentimento de pertencimento dentro daquela casa. Então faz sentido. Eu faço parte dessa casa, independente da idade, de quem você seja. Ter fotos, ter elementos de memória afetiva valorizam demais. São sensações de lar, sabe? Não de casa. O quarto passo é super importante, porque ele entra com tudo na decoração, que é sobre a iluminação. Não adianta a gente colocar esses itens e a gente não intensificar o valor deles com a iluminação. A gente precisa ter um foco de um quadro específico, precisa ter uma luz legal para valorizar aquele detalhe, aquela foto. A iluminação entra para evidenciar os pontos fortes da nossa casa. Então, ela também entra para valorizar essa decoração afetiva. Use aí uma iluminação difusa, que ela não é tão direta, né? É uma iluminação indireta que pode colocar aí numa marcenaria, por exemplo, pode colocar no gesso, ou seja, não é aquela luz que vai direto no foco e cria aí um ambiente muito mais agradável. Quanto mais acolhedor, melhor. E a luz amarela, óbvio que vai criar aquele aconchego também. Então, todos esses elementos somados vão trazer aí muito efeito agradável para a sua casa. E o quinto passo, eu acho super válido a gente investir em cores e plantas. Cores que também tragam memórias legais, sensações boas, sabe? É claro que a gente tem que evitar coisas muito vibrantes, mas sempre tem aí uma cor legal que dá para a gente aplicar. A planta também traz muita vida para a nossa casa. Então, somado esses dois elementos que a gente falou, vocês vão ter muito além de uma casa. Vocês vão ter um lar agradável e não tem nada melhor do que isso. Muitas vezes eu falo com o cliente quando chega, né, quando a gente está terminando aí a casa e a gente fez toda aquela produção final. E aí colocamos, enfim, compramos na loja toda a decoração e aí quando a gente termina essa decoração, bom, na verdade, a gente vai pegar peças que vão, no decorrer da história, você vai incrementando na sua casa. E também, muitas das vezes eu pergunto, o que você tem aí na sua casa de legal? Daí a pessoa responde, não tem nada demais. E quando eu vou ver, tem aí de repente um livro legal, que lembra de alguma coisa, uma foto legal da família, é um item que ganhou de um avô, de uma avó, é uma coisa nova de uma viagem recente. Então, gente, não precisa ir numa loja e comprar tudo novo. A gente pode e deve incluir esses itens da nossa casa mesmo, que vai fazer toda a diferença. E aí, gostou das dicas? Eu espero ter te ajudado. Siga esses passos que eu te falei aqui no vídeo. Eu tenho certeza que você vai me agradecer por ter compartilhado com você. E depois volta aqui nos comentários para me dizer o que você fez, né? O que você achou dessa nova velha decoração afetiva. Combinado? Bom, se você gostou do vídeo, não esquece do like e ainda, se não é inscrita, se inscreve e ativa o sininho para ser avisada sempre que eu postar novos vídeos aqui, tá bom? Te espero no próximo vídeo. Tchau, tchau!